Eu era o responsável pela logística, ele estava encarregado da operação Narco Torpedo, era a equipe do Pablo, mas pessoas perigosas, de verdade, éramos considerados pessoas muito perigosas. Entrei nos principais portos da Europa. Sou bom mergulhador e escalador. Achamos um carro com 100 quilos de cocaína no porta-malas, onde localizamos seu DNA. Pensei, caramba, vou pegar uma pena de 2 dígitos, era certo. Entre o torpedo e os 100 quilos do anfitrião é muita coisa. Corte de apelação de Versalhes só tinha cara de diabo. Mesmo assim, peguei 220 dias de solitária durante toda a minha pena, é muita coisa. Eu me via morrendo, sonhava comigo mesmo, que eu ia morrer na solitária. Eu provoquei eles, disse que eles iam pegar 30 anos. Eu vi caras que mataram outros dentro da cadeia. Não é 10 anos, não é 15 anos, é prisão perpétua. 30 anos que eles pegam. É prisão como de estupradores e de... E tudo de mais imundo que você pode encontrar, e me colocaram na ala C com eles. Hoje eu recebo Daniel, então Daniel é um parisiense que já rodou o mundo todo e Daniel tinha desenvolvido uma especialidade. Era a produção de torpedos que ficam sob porta-contêineres para viagens transatlânticas radicais. Olá, Daniel. Olá, tudo bem? Então, Daniel, de qualquer forma, vamos começar pelo começo. É meio clichê te perguntar isso, mas de onde você é, Daniel? Olha, eu sou do 92. Como começou? Bom, começou com pequenas vendas de presilhas na rua. Porque eu cresci em um bairro justamente marroquino, berbere, e o nosso sonho, quando éramos pequenos, era todos nos tornarmos traficantes de cannabis, de haxixe marroquino, sabe? E no meu bairro tinham eram os primeiros caras que trouxeram umas qualidades um pouco diferentes e de melhor qualidade de haxixe. Então a gente olhava para eles com os olhos arregalados, sabe? Eles andavam de Mercedes SL conversível, sabe? A gente ficava olhando para eles com os olhos arregalados. Queríamos ser assim, sabe? Comprei minha primeira meia sabão porque cresci nos anos 80. Em um bairro, especialmente, vamos dizer, onde a heroína dominava, o tráfico de heroína dominava. Então, quando eu era bem pequeno, não sabia o que era cannabis, mas sabia o que era heroína, porque tinha seringas jogadas no chão, colheres queimadas com pedaços de limão, eles fazem a mistura com limão, sabe? E a gente também, a gente raspava a parede, sabe, ali do lado, e fazia uns pequenos dobrados, e a gente vendia para os viciados. Quando percebiam que era porcaria, éramos perseguidos pelos viciados e era muito perigoso. Então, sim, eu também perdi alguns amigos que se drogavam, sabe? Eu perdi, eles tiveram overdose, eles morreram, alguns deles. Então, eu cresci nesse ambiente, então era isso mesmo, mas ao mesmo tempo, sabe? Eu me considero de uma boa família. Então, pais muito honestos, muito honestos, trabalhadores, meu pai em particular. Bem, ele já não está mais aqui, nem neste mundo, assim como minha mãe, muito honesta e amorosa. Terminei o ensino médio, fui para a faculdade e estudei línguas. Enquanto isso, você vendeu um pouco de teteu nas praias? Sim, exatamente. E enquanto isso, sabe, naquela época, então, eu pegava, por exemplo, 4 sabonetes, dava 1 quilo, eu cortava em 25, sabe? E eu fazia o tour das praias, saindo da Bretanha até Lacanau, e eu vendia na praia, não é? E eu também fui o primeiro. Então, vou te contar isso, vou fazer um pequeno flashback. Eu fui o primeiro a trazer cocaína para o meu bairro, fui o primeiro e vendia assim, no varejo. Você foi o primeiro a trazer cocaína? Em que ano isso ocorreu? Foi nos anos 90. O primeiro a trazer no varejo eram pequenas coisas, entende? E depois fiz muita coisa. Eu ia ao Caribe no início dos anos 2000, 2001, 2002, bem antes dos atentados de 11 de setembro de 2001, sabe? Era muito mais fácil viajar pelo mundo, não tinha toda essa segurança, esses scanners, etc. Então você podia, eu mesmo levava 2, 3 quilos de haxixe comigo, sabe? E eu ia, por exemplo, para Saint-Martin, nas Antilhas, para Saint-Martin, e eu trocava. Naquela época você podia trocar porque era raro o haxixe marroquino, entende? Você não encontrava isso nas Antilhas. Eu troquei 1 quilo de haxixe marroquino por 4 quilos de cocaína. Ah, sim, aí a proporção era... Naquela época não era caro. Sabe, eu colocava assim, em mim desse jeito, e na volta eu fazia do mesmo jeito. Era tudo improvisado. Era tudo improvisado. E dava certo. E dava certo. Depois vieram os bouleteux, companhia. Aí você já é bacharel, é disso que falamos. Eu sou bacharel, passei em um diploma de japonês, porque a gente falou sobre isso. Sabe, eu sou um japa-sen, como dizem, sabe, um amante de... Um fã do Japão. Especialmente pelas mulheres japonesas, né? Sou apaixonado por viagens. Mas do que você vivia lá? Bem, de venda de maconha. Você vendia maconha depois que viajava? Sim, eu viajava, eu fazia, assim que eu tinha um pouco de dinheiro, eu ia embora. Você vendia no varejo e ao conseguir dinheiro ia embora. Quanto tempo durou isso? Bem, isso durou anos, na verdade. Sabe, eu estava pensando sobre isso recentemente. Na verdade, eu fiz isso a minha vida toda, sabe? Você não coloca um prazo, sabe? Isso sempre aconteceu. Olha, sabe, eu costumo dizer quando estou com um grupo de bandidos ou de amigos, é isso, uns bandidos. Eu digo, de qualquer jeito, nós somos ladrões e mentirosos.
É um mundo nojento que não aprecio, pois é feito de ladrões e mentirosos. Sabe, não, isso não é uma vida, entende o que quero dizer? Esse mundo, então, é isso. E bom, depois eu já cumpri bastante tempo de prisão. Não cumpri 10 penas, sabe? Cumpri pequenas penas aqui e ali. Por quê? Por causa do tráfico. Então, não. Depois eu parei um pouco com o tráfico e comecei a fazer outras coisas, sabe? Porque eu fui morar na Inglaterra no começo dos anos 2000. Vi pessoas que aplicavam golpes bancários, mas não em pessoas físicas, e sim nas próprias instituições, sempre ligados a transferências bancárias e afins. Eu não sabia detalhes. Eles faziam os esquemas deles, mas eu via os caras que faziam clonagem de cartões de crédito, Ah, sim, os que clonavam cartões. que duplicavam. O cartão de crédito tem um chip. O chip, isso é inviolável, mas ele tem a faixa magnética. O chip é uma tecnologia francesa, por isso os Estados Unidos e muitos outros países não a tinham. Assim, o algoritmo ficava na faixa magnética, sem segurança. No algoritmo você vê um número e identifica o tipo de cartão. Havia aplicativos que orientavam o que fazer, então entendi o sistema. Eu via todos eles vivendo bem, bem vestidos, todos com classe e tudo, vivendo como se estivessem em hotéis. Eu disse que queria fazer parte disso. O que você fazia na Inglaterra? Bem, olha, eu só queria viver na Inglaterra, sabe? Eu queria aprender inglês, é isso. Você chega a ver isso, a melhora. É isso, não é a melhora. E eu só vivi em hotéis e descobri a técnica, sabe? E acabei me ferrando uma vez na Inglaterra. Fiquei 6 meses preso na pior cadeia de Londres, Wormwood Scrubs, no bloco C, reservado aos viciados. E eu chego lá no fundo, à direita, e eles me colocam com entre aspas, eles me colocam com um inglês branco, mas a gente chama de white trash. Ele tinha tatuagens nos dedos, foi a primeira vez que falei com alguém assim. Era viciado em crack e heroína, estava chapado e tinha crises de epilepsia. Caramba. 1 ou 2 noites depois, ao chegar, me deram o macacão e moletom cinza rasgados, cueca, meias e sapatos. À noite, ele teve uma crise de epilepsia e eu não sabia o que fazer. E na véspera, eu conversava com um cara porque tinha uma lei assim, acho que tinha isso na França na época. Tipo, se o seu companheiro de cela morresse na sua cela porque você ficou traumatizado, eles deixavam você sair. Então isso passou pela minha cabeça, eu fico pensando, o que que eu faço? O que que eu faço? Eu deixo ele morrer e saio. Tô brincando. Mas eu pensei nisso, sabe? E depois eu bato nos screws. A gente chama de screws os guardas, sabe? Os caras com os cabos e os cacetetes. A gente chama de screws. É assim que a gente chama eles. Aquele que cuida da fechadura. Exatamente. Eu bato screws, bam, 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 bam. Eles chegam e tudo mais. Mas ao invés de acalmá-lo, porque eles faziam uma... Ele estava tendo convulsões. Eles pegaram ele. Ele estava dormindo em cima, na beliche de cima, e eles pegaram ele, desceram ele, bam, 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 bam. Eles massacraram ele, sabe? Tinha sangue de toxico por toda parte, sabe? E tinha sangue de toxico nos meus cigarros. Ah, eu fiquei enojado, sabe? Eu só pensava nisso, sabe? Após a confusão, não vi mais ele. Depois saí e comecei a sair com várias pessoas quando não tinha dinheiro. Por exemplo, ia ao Marrocos, trazia um cara comigo e fazia ele engolir uns... Bolinho de teutu. Lá em Saint-Martin, bolinhas de coca, e eu trazia elas. E depois era esse ciclo, e depois os cartões não funcionavam mais porque tinha o chip, sabe? Sim, o chip virou padrão. Então, você podia falsificar a tarja magnética, passava, copiava e fazia outros cartões. É isso. Comprávamos cartões em branco da Tailândia, não necessariamente outros cartões, Ou eram white cards ou cartões roubados que você podia usar. mas nem isso. Era ainda melhor, porque avançava, sabe? Na verdade, você tinha o que a gente chama de embossores, são as máquinas, sabe? Para colocar os números em relevo, etc. Para marcar o plástico, isso mesmo. Para aplicar brilho ou holograma, então você realmente os reconstruía. Eu fazia isso e trazia tudo da Tailândia, onde os tailandeses são mestres da falsificação. Lá conseguia um cartão em branco verdadeiro, podendo até colocar meu nome. Você mandava fazer na Tailândia? Não, eu não fazia na Tailândia, só pedia que enviassem os cartões. Ah, sim, você encomendava. Eu recebia eles na minha casa, em Londres. Os cartões, como você hackeava eles? É simples, você conhece pessoas. Eu mesmo fazia isso, trabalhando em grandes hotéis, conhecendo amigas que trabalhavam lá e entregando os grabbers para elas. É uma maquininha que você conecta atrás do terminal de pagamento, o TPE. E ela suga, assim que você passa o cartão, ela suga o algoritmo. Você regrava o cartão encomendado na Tailândia e fica com o cartão de crédito do cara. Uma vez, enquanto me preparava, só fazia grandes golpes na França. Teve um dia que vim aqui e tal. Não deveria citar a marca, mas é um famoso relógio na Champs-Élysées. Ok, aí eu vou lá e preparo isso com antecedência. Então, 1 semana antes, eu vou na loja e fico 1 hora na loja escolhendo os relógios e experimentando. E faço isso e vou embora. Eles se lembram de mim, eu faço um passaporte falso.
Senhor blá blá blá, meu nome, também conhecido como Daniel Machin, também conhecido como Daniel Kennedy, também conhecido como Daniel Rockefeller. E eu colocava isso no meu passaporte. Eu colocava uns nomes muito doidos, né, sabe? Então você fica uma semana antes nesse esquema. Eu volto uma semana depois para pegar eles. A gerente me reconhece Machin e aí tiro, por exemplo, 80 mil euros em relógio. Pega o seu cartão que você tinha clonado com a grana. Assim não levanto suspeita. Tenho o passaporte com nome falso que está no cartão. E às vezes eu já tirei tanto deles que fico com 10 cartões comigo, sabe? Aí não passa mais. Comprei coisa de 80 mil e não passa mais. Aí eu falo, espera aí, posso tentar esse aqui? Espera aí, posso tentar. Ela bloqueia os cartões após um tempo. É isso, vivi assim durante anos. Uma vez eu pensei que precisava trabalhar, precisava ganhar experiência, então me candidatei para ser vendedor em uma multinacional que vendia soluções de informática. Eu não entendia nada de informática e fui para essa entrevista assim mesmo. Eu estava bem vestido, com um relógio bonito e um terno de um alfaiate inglês. E então cheguei à reunião. Era uma entrevista de emprego em várias fases, fui muito bem. E na última o entrevistador disse: "Vou te contratar ou será um grande sucesso ou uma catástrofe." Chego na empresa e vejo as metas do ano, mas não sei quanto preciso cumprir. São dezenas de milhares de objetivos e metas comerciais. Eu não conhecia, ligava e pensava, caramba, é difícil mesmo tentar encontrar as pessoas sem a secretária bloquear. Entro numa multinacional de contabilidade presente em 150 países belga. Eu ligo e, por acaso, caio justamente na pessoa em questão, ela me diz não, 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 e eu digo, mas escuta, eu posso te fazer, não sei o que me deu, eu posso te fazer economizar dinheiro. Quando ouviu isso, pediu que eu enviasse a fatura por fax, dizendo que faria um cálculo e poderia me ajudar a economizar dinheiro. Fechei um contrato de 1,5 milhão de libras e bati minha meta anual. No dia seguinte nem apareci mais e ele falou, você está exagerando, entende? Então eles me deram minha comissão, não lembro mais, recebi 30 mil libras ou algo assim, mais 3 ou 4 meses de salário, só para eu ir embora. Peguei o dinheiro e fui embora. Mas então, você estudou, fez um ensino médio de gestão e tudo mais? Por que você continuou fazendo trambiques, roubando, fazendo cartões clonados? Você nunca quis trabalhar de verdade? Porque aí, nesse caso, você tinha o diploma, tinha tudo. Sim, eu penso nisso muitas vezes, mas sabe, você só pensa nisso quando vai ficando mais velho. Aí você fala, poxa, eu poderia ter feito isso, aquilo outro. Você sabe que tem muito bandido grande que veio de família boa, né? Mas eu não me considerava assim. Eu era um hustler, sabe? Eu era um hustler. Tipo, né? Um hustler é um cara que se vira, que está na rua, um desenrolado mesmo. Um trapaceiro. Olha, não, eu nunca enganava as pessoas. Não, os bancos. Sim, mas nunca, jamais, nem pessoas, nem os fracos. São valores que você tem, né? Tem quem ataque gente simples, velhinhas, quem mal tem o que comer. Sim, os idosos, os cartões de crédito e as velhinhas no caixa eletrônico. Isso é horrível, não respeitam ninguém, é terrível atacar alguém mais fraco. Mas nós atacávamos companhias de seguro e bancos. Sabe, é mais gratificante, eu diria. Tem um certo lado Robin Hood nisso. Mas eles merecem mesmo assim porque é o ladrão que rouba, o ladrão. E então, depois, qual é o próximo passo? Próxima etapa, um dia estou em Londres e tudo mais. Porque, sabe, eu saía muito, entende? Eu saía muito, festejava bastante e estava numa espécie de marasmo. Sabe, conheci bastante gente, colombianos, sabe? Eu era muito amigo quando estava viajando, digamos assim, entende? Eu era muito amigo. E eles me ligam, vamos para Londres, vamos festejar e tudo mais. O que você está fazendo? Vamos nos ver e tal. Eles me perguntam, o que você está fazendo aí, sozinho? Vem com a gente, com a família e pronto. E foi assim que começou a história dos narcotorpedos. Sabe, vem com a gente, vem com a gente. Vem com a gente pra onde? Vem com a gente, fica com a família, vem para o Panamá já para se instalar um pouco e depois, olha, eu gostaria, e eu sei que você é desenrolado, então eu gostaria de mandar cocaína para a Europa. A gente tem uma solução que é o torpedo. Quero que você construa, quero que você cuide de tudo, do começo ao fim, para enviar torpedos das ilhas até a Europa. Explica pra gente um pouco o princípio do torpedo. O torpedo foi inventado, alguns dizem, pelos peruanos, porque eles têm uma costa no Pacífico e enviaram diretamente para a costa pacífica americana. Então, é isso, veio de lá, foi inventado lá, e então é um torpedo, como a gente pode imaginar, um torpedo como um míssil, né? Ah, sim, um tubo com um sistema onde é bem equilibrado. Tem fixações, então ele tem diferentes tipos de fixações, tem uns que prendem com um tipo de morsa, tem outros que prendem com cabos, tem outros que prendem com correntes. Então, cada um com sua técnica, cheio de cocaína e atravessando de um país para o outro. O que é isso? Está preso ao casco, sendo arrastado? Para alguns eles fixam embaixo do casco, mas embaixo do casco, quando mergulhei, porque eu também mergulhava para verificar o que acontecia embaixo do casco, o casco, tudo é plano, tudo é liso. Então não encontrei um lugar onde eu pudesse fixá-la com um tipo de morsa. Então já tinha mergulhado quando? Aprendi a mergulhar sozinho com a ajuda de um amigo mergulhador profissional.
Sempre pratiquei e gosto muito desse esporte. Mas quando seus amigos te pediram a torpeda, você já mergulhava? Ah, sim, eu já mergulhava, claro. É por isso que eles te pediram? Não, eles me pediram para assumir a operação. Supervisiona o negócio. Então, eu era o responsável pela logística, sabe? Eu estava encarregado da operação narcotorpedo. Então, pensei, beleza, vou observar. E um porta-container. Então, é um porta-container que pode viajar, atravessar o Atlântico, por exemplo, e o porta-container. Ele tem duas hélices laterais que permitem as manobras quando chega ao porto, sabe? Para estacionar. Então, eu vejo, tem duas hélices laterais, tem umas barras grandes que protegem essas hélices laterais. Então eu pensei, olha, por que não pegar correntes ou cabos, amarrar o torpedo e deixá-lo lá, deixá-lo se Sim, ser levado pelo sim, não preso, mas arrastado. arrastar transatlântico? Me deram um orçamento e disseram para construir. É um torpedo, esse sistema. No início fiz em inox, achei que podia enferrujar, mas não acontece, mesmo após 2 semanas na água. Inox é caro, então o torpedo ficou um pouco caro. Mandei construir por um cara numa ilha lá nas Caraíbas. Nesse meio tempo voltei para a Europa, depois voltei para a ilha e fui verificar o estado do torpedo. Chego lá e tal, falo, caramba, uau, e já pego ela direto para saber quanto pesa. Ela era pesada, pesava pelo menos 80 quilos, quase 100 quilos, e se você carregar ela com mais 100 quilos, vira um torpedo de 200. Era enorme. Aí eu falei, caramba, como é que a gente vai fazer? Só para levar ela de volta para a água, o que será que vai acontecer? Tinha que treinar antes, sabe? Sim, tem que treinar. Fui treinar. Coloquei farinha no torpedo, sabe? Você pegou lá sim, fui obrigado. Espera, porque no começo, essa história do torpedo, foram eles que te deram a ideia? Foram eles que me disseram, olha, tem essa técnica, a gente não conhece. Pesquisa e ele encontra pra gente, encontra a solução. Então o negócio é pesado demais. Eu estava com alguns amigos, toda essa equipe e tal, basicamente comandando as operações. Eu disse, vamos para uma praia, vamos encontrar uma praia discreta e vamos testar esse torpedo. Se a água entrar, aí a gente vê como é que funciona. Se ela está equilibrada, se a gente consegue se mover rápido ou de uma boa maneira na água, e acabou que era um pouco difícil. É um pouco difícil, é muito pesado, mesmo que na água, sabe, nada seja pesado. Tudo flutua mais ou menos. Tem que colocar uns pesos também para que fique, sabe, em modo neutro. Uns 2 ou 3 metros debaixo d'água para afundar o torpedo e recuperar quando quiser, usando pesos como os mergulhadores usam para descer. E eu disse, vai ser difícil, não vai ser fácil. Eu faço um torpedo menor e coloco 7 quilos para cobrir os custos. Assim, quando chegar, podemos pagar, etc. E eu amarrei com uma corrente, mas a corrente não era forte o suficiente, então ela ficou presa na hélice dos... Sim, do porto de pele planar. E foi uma merda, caramba. Ela tinha se perdido. Eu fui mergulhar, olhei, caramba, cadê? Não tem nada. Eu encontrei a corrente presa nas hélices, depois puxei a corrente e joguei, deixei cair no porto debaixo d'água. Tá vendo? Isso foi onde no porto de partida? Não, saiu das ilhas lá na Martinica e chegou em Dunkerque, e em Dunkerque eu não encontro o torpedo. Certo, os barcos quando você os encontra. Então, os barcos é simples, os barcos é simples. Então, na internet tem um aplicativo, tem até vários aplicativos que se chama Vessel Tracker para rastrear os navios. Sabe, os barcos, qual é o itinerário dele, a velocidade que ele está, se ele parou ali, se ele... Sabe, você sabe de tudo. Ah, tem tudo, entendeu? O diário de bordo do negócio. Isso, diário de bordo da nave. Então, eu estava nisso, eu já sabia também, de início, os caras sabem quais são os navios, quais navios transportam o quê, entendeu? Então, eles ainda me deram... Eles informavam tudo. Como você entrava no porto? Então, os portos são realmente seguros? Então, o porto é missão. Não, os portos não são seguros, pois são comerciais, mas ainda estratégicos. Sabe, já entrei em todos os grandes portos da Europa. Eu entro, escalo, também sou bom escalador e mergulhador, entendeu? Então simplesmente entro, é enorme, um porto é imenso, e eu posso entrar, posso mergulhar na margem oposta. E então, sim, você, como mergulhador, sim, você não é obrigado a passar pela grade ou pela porta. E o porto de Dunkerque, né? Eu até entrei no porto de Dunkerque. No porto de Dunkerque havia os trabalhadores que trabalhavam, sabe, com aquelas coisas, guindastes, máquinas, entrei lá e revistava todos os carros para pegar o passe. Talvez... Sim, eles têm passes. Sim, eles têm passes para pegar os passes. Depois os caras perguntam, o que você está fazendo aí? Eu não dizia nada e ia embora. É muito fácil entrar. Depois de tudo isso, o porto de Dunkerque foi protegido. E como entrei no porto de Rouen? Isso vem da África, são os contêineres que chegam pelo porto de Rouen. Eu venho com o carro, paro bem na frente da coisa na barreira, a barreira abre, então eu entro com tudo, olho, fico andando por todo o porto de Rouen com o carro. Depois todos os estivadores vieram, tiraram foto minha e eu sorria, perguntando o que faziam ali. Falei que a barreira abriu e entrei. Sim, simplesmente.
Algeciras, a mesma coisa também. Em todos os portos eu ando, fico no modo esportivo em pleno dia e entro no porto. Primeiro teste, colocava 7 quilos. 7 quilos e caiu, sabe? Foi perdido. Tipo, se perdeu, caramba, fiquei muito chateado e tal. Se perdeu mesmo, eu converso com os caras e eles me dizem: olha, você tem que me dar carta branca. Eu tenho outra ideia, sabe? Eu tenho outra ideia, algo mais flexível, entende? Menos pesado. E eu pensei em cabos de plástico, de poliuretano, pensei em cabos de plástico amarrados, obviamente, nas grades das hélices. E arrastar com uma rede um saquinho de plástico, tipo um saco de poliuretano trançado, um de elevação. Como eu conhecia bem o norte da França, a França e a Bélgica, achei na internet uma empresa fabricante de cabos. De elevação com um ponto de ruptura de várias toneladas, 10, 20 toneladas, né, sabe? Tipo umas coisas super resistentes mesmo. Mandei fabricar com mais de 6 metros de comprimento, acho que 6 metros e 75, que é a distância entre as hélices laterais. Fui para Boulogne-sur-Mer, onde ficam os fabricantes de sacos de elevação e redes de pesca. Sentei ao lado do cara e pedi: faz para mim agora no mesmo dia. Dei um extra para ele. Ele fez para mim uma armadilha de plástico bem flexível. Eu levo isso para o Caribe, pego um saco grande de plástico, coloco a concha dentro, selo, fecho e passo. Um produto chamado Super Everdry é um produto Impermeabilizante. impermeabilizante, sabe, na época, e era muito caro naquela época, sabe, 100 mililitros me custava tipo 500 paus, sabe, eu trazia isso dos Estados Unidos, né, sabe, e comecei assim, sabe, e a gente começou, mas é uma história maluca. Quando comecei a andar pelo norte da França e a fabricar tudo isso, eu tinha que enviar para a Martinica. Quando eu enviei para a Martinica, marquei um encontro com um amigo, falei para ele: você vai me ajudar e tal. E esse amigo já estava sendo vigiado pela polícia por outras histórias. Ok, mas sempre relacionado a entorpecentes. Sabe, a gente estava no meu carro e tal, e eu vejo um motoqueiro com um cara atrás. E eu falo: isso aí é a polícia, tá vendo? Tem um motoqueiro, isso aí é a polícia. E meu amigo entra em pânico, fala: eles vieram por minha causa, eles estão aqui por mim, eles estão aqui por mim. Eu pergunto: como assim eles estão aqui por você? E você sabe disso, você entra comigo mesmo assim. Como assim eles vieram por você? Desde então não me deixaram. Abriram o pacote na agência dos Correios do Louvre, de onde enviei, mas deixaram passar. Eles começaram a seguir todo mundo, e eu mandei a cocaína da Martinica até os portos de Algeciras. Então, no sul da Espanha? Isso mesmo no sul da Espanha, que eu já tinha visitado antes, e eu sei como chegar lá, sei como mergulhar lá, e tivemos um problema, não conseguimos extrair o pacote. E o barco ia para Marsella. Falei que pegaria o avião para Marsella imediatamente. Vou pegá-lo em Marsella. Sim, vou pegar ele em Marsella, com certeza. Sou recebido por uns amigos de Marsella, caras muito bons, os marselheses. Sou recebido por uns amigos, eles me levam até lá. Em Marsella tem o porto e uma margem oposta onde é possível mergulhar e alcançar os barcos. Não há absolutamente nada lá. Ligo o computador e verifico. O barco parou na enseada de Toulon e ficou um tempo na enseada de Toulon. E eu falo para todo mundo, são policiais, com certeza, e de fato, né, os policiais viram toda a armação, eles sabiam que provavelmente é isso, eles viram que a gente não conseguiu tirar a cocaína de Algeciras. Então eles pararam ele na enseada de Toulon e tiraram. Colocaram o barco no dique seco, você imagina, um barco enorme, colocaram no dique seco, eles até mostraram fotos. Seu sistema, como era? Era uma armadilha, tipo uma rede? É uma rede, vamos dizer uma rede. Uma rede de pesca bem resistente, né? Sim, uma rede de içamento, sabe? Isso de içamento. Você coloca no guindaste, posiciona e levanta com a rede. Você vê isso nos portos com 2 cabos presos nessa rede e pendurados. Ah, seus 2 negócios de hélices. Ali, nas barras, hélices laterais e arrastados. Saco plástico selado, Super Everdry para o negócio, ali. Para impermeabilizar. Dentro, quanto você colocava ali? Nesse teste, eu coloquei 7 quilos para cobrir despesas. Isso foi o que você tinha perdido antes. Coloquei mais 7 quilos para cobrir as despesas. Ah, você adicionou 7 quilos para testar. Isso aí. Eu não ia colocar uma quantidade grande porque eu não sabia. E eu vou te contar a história depois. Os tiras, porque eles foram desonestos, você entende o que eu quero dizer. Então, os de Toulon ainda eram 7 quilos, né? Não, era outros 7 quilos ainda. Era sempre isso. Mas eles ficaram meio surpresos, sabe? Eles ficaram meio surpresos porque diziam, porra, a gente esperava mais, eles esperavam mais. Tudo isso por 7 quilos é estranho, mas você não manda 100 peças sem ter certeza da técnica. Depois teríamos acelerado muito e teria dado certo, né? Porque não é só torpedo. Tem que variar um pouco as técnicas, esse é o máximo, né? E você sabe, na Martinica é um departamento ultramarino. As pessoas viajam entre a Martinica e a França. Elas fazem mudanças, então você tem a possibilidade de fazer mudanças e eu organizava mudanças. E você vê, por exemplo, você pega 50 quilos e distribui em uma dezena ou uma quinzena de caixas de papelão de mudanças. Ok. E você envia por meio de um transportador.
Um transportador que só cuida disso, um que cuida de tudo. E você sabe de onde vem na França, não vem necessariamente isso, para Dunkerque pode ser, depende de que tipo de transportadora vem. Até o porto de Gennevilliers. Então, na periferia de Paris, no 92. Então, imagina, sabe, isso chega até você, até em casa, entendeu? Ainda mais que tem ponto de venda não muito longe. Também teve 120 quilos que foram apreendidos. É um envio comum por Dunkerque até o afretador na região de Paris, correto? Ou seja, de Dunkerque para Paris. Mas os policiais já estavam de olho nisso porque eu já estava queimado, outras pessoas já estavam queimadas, entende? Então eles quiseram pegar o máximo possível, mas eles não tinham isso comigo, isso dos 120, eles não tinham isso comigo. Eles tentaram colocar isso na nossa conta, mas na verdade não conseguiram nos incriminar, entende? Eles deixaram essa história para lá. Depois disso começaram as primeiras ondas de prisões. Fui preso em casa, eles me levaram para lá, para o escritório em Nanterre, e é isso, me levaram para o escritório, para o departamento de entorpecentes, que na época se chamava Octrice. E como em todo grupo ou partido político, assim que deu problema no partido deles, eles mudaram de nome. E foi assim que começou. Eles me prenderam, eu já sabia que iria para a cadeia, não me pediram colaboração, ao contrário do que costumam fazer. Sim, isso, porque eles me disseram, você se ferrou, basicamente você está ferrado, é isso, né? É, se você quiser se safar. Não temos nada para te oferecer, estou preso na penitenciária de Nanterre. 4 meses depois, sou preso novamente, os policiais me levam à delegacia e dizem, você é a estrela aqui, acabamos de descobrir. Em 2013, encontraram um carro, tinha um carro no Porto de Le Havre, encontraram um carro. No porta-malas tinha 100 quilos de cocaína e nesses 100 quilos encontraram seu DNA. Eu sabia, claro, você vai contar tudo pra gente e podemos resolver. E pergunto, como assim resolver? Lembro o nome de todos os policiais, pode falar. Ele se chamava, era um negro haitiano da brigada de 4 ou 5 da Octrice. E diz, mas você nunca pegou dinheiro, nunca fez nada disso. Ele me disse, não, sabe, olha, por exemplo, o chefe da brigada número 4, porque ele é branco, ele foi promovido, sabe? E eu, porque eu sou... Ele me disse, ele quis me fazer sentir pena. E depois ele me disse, escuta, a gente... Por exemplo, se a gente colaborar junto, sabe? Ele me disse, ele não disse colaborar, mas depois ele disse, mas se a gente trabalhar junto. Um exemplo, tem um cara que trabalha com a gente, ele foi parado no carrão com o porta-malas cheio, os tiras pegaram ele ligou pra gente, fomos lá, fechamos o porta-malas e deixamos ele ir. Podemos fazer isso por você ou alguém que você gosta? Eu gosto de brincar. Coloquei a mão no coração e disse, sou filho e neto de resistentes argelinos. Isso é uma coisa que eu nunca vou fazer. Tá vendo? Me mandem de volta para a cadeia e ele me manda de volta para a cadeia. E depois teve o julgamento, de fato, e é só para voltar nessa história dos 7 quilos. Sabe, os policiais, como eles ficaram surpresos, eles esperavam mais, sabe? Eles pensaram, bingo, acertamos na loteria aqui. Eles esperavam mais. Eles cortaram só um pouco da rede, a rede. Eles cortaram um pouco. Disseram que se perdeu no mar. Isso não faz sentido, não tem como se perder no mar. É só um saco que tem tudo, entende? Um único saco lacrado que tem tudo. O que eles quiseram fazer? Tinham 10 sacos. Me coloca no julgamento, beleza, para te dizer. A juíza, que era a presidente do TGI de Nanterre, beleza. Ela, de tanta má fé, diz sim, mas afirma que isso se perdeu no mar. Como assim? Era fim do dia. O julgamento durou 1 mês. Eu volto para minha cela e faço um tijolo de cocaína. No dia que vim pedir, tragam a rede. Isso não pode se perder no mar porque não passa. Ah, sim, eles não cortaram a cela, esses idiotas, tá vendo? Eles tinham que cortar o negócio direito, não cortaram o suficiente. E olha, dá pra ver que foi cortado com estilete, tá vendo? O que vocês estão me contando aí? Fomos tratados como idiotas e ainda encenaram tudo pra nós. Nos colocaram atrás de vidros blindados numa estação enorme, até fizeram um cinema absurdo, parecia roteiro de louco. A gente chega no dia seguinte e, sabe, os parafusos do vidro blindado... No tribunal, eles estavam desparafusados. Ela disse, foi você que fez isso, como se fosse sua culpa. Não entendi nada, eu era expulso o tempo todo. Havia 2 promotores na vara criminal especial e a promotora me fazia perguntas. Eu dizia, você não me deixa falar, faz as perguntas e as respostas. Também disse, um grupo de magrebinos como a gente, onde estão os pretos? Falei para ela, no Caribe, quem manda não são os magrebinos, e onde estão os negros? Os chefes disso tudo, né? De onde vem a cocaína. Porque eles não tinham estourado do outro lado, então eles pegavam vocês. Era isso que eles queriam, a gente, se livrar da gente, por quais meios, eu não sei. Eles ficaram paranoicos, acharam que a gente era sei lá o quê. O time do Pablo? É isso, né? O time do Pablo. Mas pessoas perigosas, sabe? De verdade, a gente era considerado como pessoas muito perigosas, sendo que a gente é gente tranquila. E é verdade, a maioria dos traficantes de drogas não são bandidos de verdade. Bandidos são comerciantes. Sim, é comércio ilícito. Exato. E eles se cercam de
Sim, por outro lado, é isso. Eles se cercam de caras. Pequena segurança. Você trabalhava com martinicanos ou locais? Conhecia os caras locais, mas o problema é que com eles é preciso ser muito. Por exemplo, nos produtos eu sempre colocava rastreadores. Não se pode confiar em ninguém. Ao prender uma torpeda debaixo d'água, eu sempre esperava na beira até o barco partir. Sempre pode aparecer alguém, ele reinstalar algo ou vir te roubar. Ele vai pegar a sua torpeda. Eu estava andando pela Martinica quando encontrei um amigo que quase chorou ao me ver. Dani, acabei de mandar 50 peças, foram apreendidas, não sei o que fazer. Ainda tenho 100 peças em estoque, não sei o que fazer. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Peça sendo 1 quilo. Eu falei para ele, olha, tem uma solução. Vai ter um salão de tuning mês que vem na França. Compra um carro tuning aqui na Martinica, porque os martinicanos e antilhanos gostam muito disso. Compra um carro tuning bonito e invista pelo menos 30 ou 40 mil euros nele. Posso instalar para você e colocar no porta-malas. Um navio especial transporta carros com ATNRR pelo Caribe até a Europa. Você coloca lá e tudo ocorre bem. Esse idiota fala comigo com 3.500 euros e digo, porra, isso é arriscado. O fiscal da alfândega vai pensar que não faz sentido ele viajar tanto com uma lata velha. Mas nos 50 eu coloco um rastreador, porque eu comprava rastreadores via satélite. E eu conseguia fazer uma montagem onde eu também colocava um microfone, era para ouvir o que estava acontecendo. Mas o barco passava por Amsterdã, pelo porto de Amsterdã, e no porto de Amsterdã, a alfândega holandesa passou os cães, eles sentiram o cheiro da cocaína, tiraram a cocaína e chamaram a alfândega francesa, porque o destino era Le Havre. Pegaram o Lascar quando ele foi buscar o carro. Colocaram cocaína falsa, mas mantiveram o rastreador. Eu vejo as análises, os policiais, eles descobrem que eu sempre tomava cuidado, eu limpava com solvente, usava luvas, máscara, tudo, até touca. E eles encontraram um vestígio do meu DNA. Em um cabo que eu liguei a uma bateria externa para durar mais tempo, o rastreador estava com uma bateria externa e no cabo eles encontraram um vestígio de DNA. Puta merda. Ele tinha colocado o quê? 100 quilos, né? 100 quilos ele tinha colocado. Então você tinha escondido isso em quê, hein? No porta-malas. Ah, assim, colocado no porta-malas? Ah, no porta-malas. Ah, sim, nem era um carro adaptado. Não era carro adaptado, era no porta-malas mesmo. 100 quilos no porta-malas, vamos lá. Mas sabe, eu conversei, eu realmente conheço uns traficantes bem grandes, sabe? E quando você fala com eles e diz 100 quilos, sabe, não é uma quantidade grande. Não, o que eles pegam agora são 9 toneladas, 8 toneladas, 10 toneladas. Não são grandes quantidades. As pessoas acham engraçado, né? O cidadão comum fica impressionado, né? Até os moleques do bairro, mas não é nada, entende? 100, 200, 300, 500. Mesmo com maconha, quem lida com 1 tonelada, 1.000 quilos, é impressionante, mas não significa nada. Com maconha são 20, 30 toneladas e há pessoas envolvidas nessas histórias. Entende o que quero dizer? Então, nisso aí você é preso por causa dessa história. Quer dizer, eles juntam tudo, quero dizer, você já está na cadeia, então? Minha cabeça ficou assim, sabe? Eu pensei, caramba, vou pegar uma pena de 2 dígitos, era certo. E aí, entre o torpedo e os 100 quilos do outro, é muita coisa. É. Então fui julgado por essa história do carro. Então eles vieram falar comigo e disseram, olha, trabalhe com a gente. Eu disse, falei para eles assim, brincando, falei, me deixem sair primeiro, tá bom. E depois eu volto. Olha só, falei, é isso aí, é. Depois tive o julgamento, foi em Paris, então foi pelo GIRS, as jurisdições interregionais especializadas, sabe, as investigações, pelo GIRS de Paris, sabe, eu nem ia ver ele, não fui nem uma vez ver o juiz, sabe, eu nem ia lá, eu não ligava, sabe, eu sabia que eu estava, é isso, eu nem ia lá. Eles vinham me buscar à força, eu lutava e acabava na solitária. Depois, sabe, mas eu fui bem pisoteado pelos escoltas, sabe, uma vez eles realmente me pisotearam, eu acabei mal, fui julgado. Como não tinham provas de que eu estava no tráfico, expliquei para eles. Disse a verdade. Vendi um sistema de rastreamento e isso é realmente o que aconteceu. Peguei 5 anos, o máximo como réu primário, por associação criminosa. Peguei 5 anos. 5 anos. E pela torpedeira você pegou? Pela torpedeira peguei 7 anos, peguei também o máximo. Então, no total, peguei 12 anos. Mas como são 2 fatos, no mesmo período, na mesma região geográfica, automaticamente eu pego a pena máxima legal, que é de 10 anos, então eu me beneficiei da pena máxima legal. Ok, e depois eu fiz de tudo para conseguir a unificação da pena. Supostamente, a maior engole a menor, mas isso não é verdade, isso é besteira, essa história de que a maior engole a menor. Se você se comportou super bem durante a sua detenção, se você, sabe, se você se reformou, se realmente tudo, né, você fez de tudo, fez cursos. Você estudou, fez umas paradas. Mesmo assim, talvez nem seja certo, como no ensino fundamental, onde você pode se beneficiar. Na primeira instância, não me deram, disseram 10 anos são 10 anos.
Eu contratei o advogado Landonque, ex-presidente da Ordem dos Advogados de Versalhes, e nessa época, eu estava preso em Bapaume e passei por várias prisões. É horrível. E eu recorri à Corte de Apelação de Versalhes, a famosa Corte de Apelação de Versalhes, só tinha caras de demônio. Os juízes, você vê os juízes, você pensa, ah não, dá vontade de desistir do recurso, só caras de malvado te olhando desse jeito. Fiz por videoconferência, não fui transferido de Bapaume para a Corte de Apelação de Versalhes, conversei e fiz um discurso terrível para eles. Eu escrevi direitinho em francês, já comecei a introdução. Não quero fazer a lista para vocês, porque afinal eu peguei 220 dias de solitária durante toda a minha pena. É muita coisa, eu causei muita confusão. E eles reduziram de 10 anos para 8 anos, mas eu cumpri quase 7 anos dos 8 anos. Eles te fizeram cumprir tudo. Porque, sabe, em julho de 2018 começou assim. Quando eu estava em Nanterre, eu só fazia idas e vindas lá em cima no castigo, era no telhado da prisão. Em julho de 2018, houve uma onda de calor extrema na França e eu tinha 30 dias de castigo para cumprir em agosto. Pensei que ia acabar mal, sonhava comigo morrendo no castigo, disse que isso não era possível. Sabe, tem o telhado do pátio e eu subi no telhado do pátio, eu subi, pensei que era um bom escalador, subi, pulei por cima dos arames farpados, me cortei inteiro, sangrava muito, cobri o rosto enquanto todos filmavam. Era a única forma de sair da prisão e evitar o castigo. Fingir uma tentativa de fuga, fazer confusão para que eles te transfiram. Transferência disciplinar. Aí então o diretor pergunta, quais são suas reivindicações? Eu quero sair daqui, eu quero sair daqui, eu quero sair daqui. Porque se eles trazem de volta os encrenqueiros, isso é ruim para o diretor da prisão. Eles preferem negociar antes, eu negocio com ele. Ele me diz, ok, vamos te tirar daqui. Eu digo, beleza, mas não quero ir para a solitária. E ele responde, vai sim. E depois eu digo, ok, eu vou fazer, mas não quero fazer o helicóptero. Você sabe o que é o helicóptero? Amarram suas mãos nas costas, te abaixam e fazem você andar assim. Ele falou, fica tranquilo, você não vai passar por isso. Desço todo ensanguentado, vejo os caras me filmando, mãos nas costas e digo, galera, não fiz o helicóptero, tô indo pro castigo. Fiquei só 7 dias. Fui condenado, em vez de 30 dias, fui condenado a 14 dias. Eu só fiquei 7 dias e no 6º ou 7º dia eu acordei de tanto calor, eu dormia lá dentro. Além disso, é imundo o castigo de Nanterre, tudo sujo, tudo nojento. E eu dormi, eu inundei minha cela porque estava tão quente, inundei minha cela e eu dormia no chão na água, sabe? Como um imundo. Acordo, vejo tudo vermelho e desmaio. O SAMU vem, sobe até o castigo, entra na minha cela, tinha o médico com o estetoscópio. E tinha o assistente dele, o enfermeiro, e ele disse, não se preocupa, o enfermeiro, é um cara legal, sabe? Se ele me reconhecer de verdade, obrigado. Ele fala, não se preocupa, vamos te levar para o hospital. Eu disse para ele, me leva para o hospital, me leva para o hospital. E depois o médico fala, não, ele está bem. Ele diz, não, leva para o hospital. Não, ele está bem. Ele fala, filho da puta. Depois ele me tira de lá e me leva para a UAT, a Unidade de Trânsito em Real, onde você vê todos os casos sociais da França. Os jihadistas, sabe? Mas não os jihadistas de verdade. Os maconheiros, aqueles que são manipulados, entendeu? Não são os jihadistas de verdade. Aqueles que talvez tenham ido para a Síria, mas que fumam maconha na prisão. Você vê os verdadeiros jihadistas, combatentes que treinam diariamente com burpees e flexões se preparando para algo. O cara que pegou 30 anos de pena interna por ter matado alguém de novo ficou completamente perturbado na prisão. Ele só ficava cortando os caras e pegou 30 anos. Acumulou penas internas. É pesado mesmo, sabe? Você pega penas pesadas, entende? Eu já vi caras com penas enormes, de 12, 13, 14, 15, 20 anos. Eu não fiquei muito tempo na UAT, só 5 dias. Dei sorte, pois às vezes pode-se esperar 6 meses por uma vaga. Depois me enviaram para Saint-Mihiel, em Meurthe-et-Moselle. Em Meurthe-et-Moselle. E lá, assim que cheguei, já consegui um telefone, já consegui tudo, sabe? Tudo o que precisava, comprei uma chapa, tudo. Acho que fiquei 15 meses lá. Fiz amizade com um cara em particular que até hoje é meu amigo, né? Um cara muito gente boa chamado Nima. Sério, tá? Um cara top mesmo. E eu estava no passeio. E tinha um cara do Suriname. Sabe, eu gosto muito, viajei por toda a América do Sul, entende? Um cara do Suriname, um negro com quem eu sempre fazia esportes, sabe? Eu treinava com ele, entende? Eu tomava testosterona, pesava 95 quilos, eu era um monstro. Levantava 50 quilos com um braço só e a gente fazia esporte juntos. E ele tinha se desentendido com uma gangue de albaneses e eles queriam matar ele, sabe? E ele acabou ficando junto com eles e eles queriam matar ele. Eles sacaram as armas e tudo.
Ele corre para todo lado e decide escalar as grades. Eu chego. Por que eu fiz isso? Porque não tinha ninguém para defender ele de certa forma ou para impedir que ele fosse massacrado ou morto. Desejei que fizessem o mesmo por mim. Ninguém agiu. Então entrei na multidão, empurrei os caras, coloquei ele atrás de mim e o protegi. Disseram, Dani, para, não se mete. Mas empurrei eles. Eu falei para eles, vocês vão pegar 30 anos. E quando eu disse, vocês vão pegar 30 anos. Isso acalmou todo mundo. Isso acalmou. Porque a luz se acendeu. Ah, já vi caras que mataram outros na cadeia. Não pegam 10 ou 15 anos, mas prisão perpétua, 30 anos, pena interna, é pesado. Lembro da diretora e dos guardas que só observavam, pois era perigoso demais intervir. Depois pego o cara, ele está bem, e levo ele assim. Falei com a diretora que queria sair, ela me deu a transferência na hora. Em poucos dias me tiraram de lá, mas o lugar para onde fui, esquece. Eles me mandaram de volta para Real por 2 semanas, depois fui para Bapalme. Ah, foi aí que você foi pro norte. Bapalme é uma prisão, especialmente o prédio C, onde ficam os buais, estupradores e delatores. Lá está o que há de mais imundo. Me colocaram na ala C com eles. Ah, porra. E foi durante a Covid, sabe? Foi durante a Covid, foi muito difícil, muito difícil, sabe? Com casos nem te conto, cara. E eu estava tão agressivo e violento que eles me mandaram para o prédio A e no prédio A. Lá tem todos os pequenos hustlers, os pequenos bandidos do norte, sabe? Tem todos os pequenos... eles me trouxeram isso, me trouxeram aquilo no telefone, sabe? Eles me chamavam de tio, cara. E foi isso, fiquei lá e depois de um mês, enquanto eu estava no prédio A, o chefe da segurança veio. Ele disse, agora você vai embora daqui, entendeu? Você vai embora daqui. Não, eu quero ficar. Mas ele disse, você vai embora ou amarramos seus pés e mãos e te tiramos à força. Fui levado e passei meus últimos 10 meses em Liancourt. No Oise, perto de Beauvais, é um pesadelo muito difícil, especialmente em Liancourt. Eles estão sempre em cima, revistando e incomodando. Havia um lado fechado e outro aberto. Passei alguns dias no lado aberto, mas preferi o fechado, né, onde estavam todos os caras legais. Não foi fácil, mas conheci pessoas muito legais. Fiz uns irmãos lá e era eu quem cozinhava para o nosso grupinho. E aí volto, Danny Hell's Kitchen, sabe? E quando cheguei em 2015, sabe, eu sou assim. Um dos meus melhores amigos holandês me ligou e disse, Danny, vamos criar uma página no Instagram. Tem gente mostrando coisas bobas e alcançando milhões. Ele sugeriu o nome da prisão e falou que tinha o telefone e tudo o que precisava. Ele diz, vai se chamar 187 Gangsters a vida real na prisão, porque falo inglês. Por que 187? Porque 187 código de assassinato nos Estados Unidos, é 187 código de assassinato, entendeu? Se você está na prisão e quer que mostremos seus vídeos, envie pra gente. Recebi vídeos de prisioneiros do mundo todo. O vídeo mostrava um colombiano com facões, facas e armas. Ele fez uma placa, Danny 187 Gangsters, para provar mesmo que ele ia mandar o vídeo pra gente, e a gente colocava online, chegamos a 450 mil inscritos. Mesmo assim. Nada mal, né? Tudo estava em inglês. Tudo estava em inglês e havia pessoas do mundo todo. Eu também mostrava meus vídeos. O Instagram pula, sabe? Saiu nos jornais, nós saímos na Vice, 187 Gangsters. Participei de um programa na CBC, emissora nacional canadense, o que gerou um pequeno burburinho mundial. Depois fui cortado e fiquei muito chateado. Porque eu ganhava dinheiro com isso, sabe? Eu fazia anúncios, essas coisas, fazia promoção, ganhava dinheiro, vivia bem, sabe? Depois faço Danny Hell's Kitchen, pois cresci na Inglaterra, assistindo ao programa do Gordon Ramsay. Coloquei Hell's com Z, porque sei que o Gordon Ramsay fica paranoico quando usam o nome dele. Então Gordon Ramsay é um chefe inglês muito famoso, muito midiático. Exato. E aí isso realmente bombou, sabe? O princípio era esse, explica. Essa era a minha vida, mostrando minha rotina culinária na prisão. Você cozinhava e preparava receitas. Eu mostrava todas as minhas cantinas, o que dava para comprar nas cantinas, então eu também explicava o que eram as cantinas. Você fez isso por quanto tempo, Danny Hell's Kitchen? Danny Hell's Kitchen, vou dizer, comecei isso em 2016 ou 2017 até agora. Quando você parou com isso, então? Eu não parei, só não participo mais tanto online. Quando saí, muitas pessoas me ligaram e entraram em contato. Em que ano você saiu? Eu saí em julho de 2021. Não faz tanto tempo, não faz tanto tempo, mas já faz um tempinho, já vai fazer quase 5 anos. Pois é, né? Você saiu da prisão, então, em 2021? Acabou a torpeda, acabou a cozinha. Bem, escuta, então, vou te explicar. Eu sempre tinha vontade de fazer umas coisas. Ok. Eu pensei assim, vou me lançar de novo em algumas atividades, fui viajar, é isso, vou me reinventar, vou viajar, ok. Conheci uns caras e falei com eles sobre os torpedos. Eles me disseram, escuta, esquece isso aqui porque agora acabou. Quando vem Da América do Sul. Da Venezuela em particular, porque quando chega até as Antilhas, sai da Venezuela. Da Venezuela em particular.
Ele diz, os barcos que chegam dessas regiões quentes assim, eles ficam na fila antes de entrar no porto. Eles são verificados um por um. Agora, tem os drones submarinos, sabe? Aqueles drones pequenos. São brinquedos. Eles olham o que tem? Não precisa mais mergulhar. Você entende o que eu quero dizer? Sim, mas quando vemos o pequeno drone, ele verifica se há alguma coisa embaixo do casco. Primeiro, ele disse que já era, ok. E depois, tinham outras histórias e eu pensei, deixa pra lá, vou embora. Nesse meio tempo, não. Fui trabalhar, cozinhei, fiz várias coisas. É isso, fiz várias coisas. Eu criei minha marca Ketama. No começo, eu tinha criado essa marca Ketama Cakes, ok? Era Ketama Oil, ok? E eu criei ela em 2019, na minha cela de prisão. Eu pedi para um amigo na Holanda comprar o material, a gente ia infundir com CBD, fiz 100 garrafas, vendi no mundo todo e ele estava indo muito bem. E nesse meio tempo, fui transferido para cá e para lá. Eu perdia meu telefone por 2, 3 meses, não precisava dele. Então, não. Eu queria esclarecer. Ketama, para quem não sabe, Ketama é uma pequena região do Rif, no Marrocos, onde se produz haxixe há anos ou até décadas. Eu conheço bem Ketama, é inclusive o nome de uma pequena vila bem conhecida por todos os traficantes. Eu não sou um deles, mas você foi lá, eu conheço bem, não faz muito tempo. E então? Você sabe, eu trabalhei lá na cozinha, fiz vários tipos de trabalhos diferentes, mas como eu te disse, sou extrovertido, sabe? Fico à vontade, tenho confiança em mim mesmo. Isso nem sempre agrada ao chefe, sabe? Eu era frequentemente chamado a atenção e às vezes nem aparecia. Falo demais? Isso, exatamente. Vamos resumir. Exatamente. Não agrada muito, mas tudo bem, eu sou um ótimo cozinheiro. Sabe, eu sou sério, entende? Sou realmente uma pessoa séria, tenho muita energia, sabe? E eu pensei e tudo mais, estou com minha namorada e tudo. Eu pensei, espera aí, não, eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu preciso fazer algo realmente empreendedor, para não depender mais de nenhum chefe. Criei minha marca, Ketama Cakes. Como encontrei o logo? Muito simples. Isso já acontecia em 2019. Lembra do filme O Poderoso Chefão, o primeiro? Sim, quando o Vito, né, o pai, chega aos Estados Unidos, em Nova York, ele monta sua empresa de importação. De importação e exportação? Ah, sim, de importação de azeite de oliva. Genco Olive Oil Import Export. Bem, eu peguei a fonte da Genco, ok, e transformei em Ketama. E tinha um bull, um touro vermelho, e eu peguei o leão do Atlas marroquino e coloquei ele em vermelho. Peguei um pouco de tudo isso, né? Uma inspiração cinematográfica. Comecei. Sou bom cozinheiro, fiz minha confeitaria com CBD, etc. Comecei a vender isso e atraiu muita gente. Fui para a Espanha, houve grande interesse, visito lojas, recebo até pedidos grandes. Agora tenho o meu site ketamakakes.com. Uso a plataforma Shopify, o que transmite confiança. Vendo por correspondência e quero aumentar o volume, isso me motiva. Posso contratar minha sobrinha e meu sobrinho, o que me dá mais tempo para cuidar do meu filho, já que fiquei quase 7 anos preso. E meu filho, eu só via ele pelo WhatsApp, era assim. Quantos anos ele tinha quando você foi para a prisão? Não lembro quantos anos ele tinha quando fui preso, devia ter 2 ou 3 anos, era um bebê. Ele reconhecia o papai. Uma vez enviei uma foto minha em preto e branco para ele e ele contou para a mãe dele, já que são da Ásia Central. Ele falava para a mãe, mas mamãe, o papai é preto. Sim, porque ele morava lá na Ásia. Sim, ele está lá, sabe? São russófonos, entende? São russófonos, entende? Ele está lá. Então era melhor, entende? Eles têm uma vida melhor e tudo mais lá. Meu filho, durante 7 anos, me conheceu pelo WhatsApp e é isso. Então eu saí, agora tenho minha marca e tudo, estou feliz. Também tenho outro projeto na Espanha, Ketama Cakes, que também é legal, porque é legal na Espanha. E aqui é exclusivamente o CBD. Lembrando que é o CBD. É um cannabis sem THC, ou seja, sem a substância, sem a molécula que é psicoativa. Exatamente. Que mexe com a sua cabeça. E eu gosto disso, e é isso, de boa. Não sinto dor, também viajei muito depois que saí da prisão. E sabe, tem muitos dos meus seguidores, sabe, no Instagram que me dizem: Dani, você é uma estrela, mas eu não sou uma estrela, eu sou uma lenda. E é verdade, eu sou uma lenda. Porque eu fui o primeiro a fazer vídeos de comida, culinária, eu fui o primeiro, eu sou o precursor, então isso me torna uma lenda. Eu tenho uma coisa para você, é um presentinho, um avental de cozinha, porque é normal, Danny Hell's Kitchen. E aqui eu fiz uns bolos para você, eu fiz uns bolos para você, olha. Vamos ver se você é um bom confeiteiro. Obrigado, Danny. Até breve e obrigado por nos acompanhar. Cada vez mais pessoas estão conosco, então inscreva-se.